O cenário nos bastidores do Corinthians está fervendo com notícias que vão desde insatisfações internas até tentativas ousadas de contratação que esbarram na realidade financeira do clube. A situação mais sensível gira em torno de Yuri Alberto, atacante titular e um dos principais nomes do elenco. Apesar de já ter demonstrado repetidamente sua intenção de permanecer no clube, Yuri anda incomodado com a diretoria. Ele esperava que, ao reiterar sua permanência e comprometimento com o projeto do Timão, isso abrisse caminho para uma valorização salarial ou ao menos a renovação contratual com melhorias nas condições. O contrato atual de Yuri Alberto vai até dezembro de 2027, mesmo sendo um dos mais bem pagos do futebol brasileiro, recebendo cerca de 17 milhões de reais por mês. O atacante ainda esperava uma sinalização mais forte da diretoria em reconhecimento à sua importância no elenco. No entanto, o que se vê internamente é o silêncio. Nenhum dirigente se aproximou para propor extensão ou ajuste no vínculo. A diretoria, por sua vez, prefere manter a situação como está e aguardar a movimentação da próxima janela de transferências. Caso surja alguma proposta vultosa do exterior, o clube não irá segurar o jogador. Mas o Corinthians tem um entrave adicional: é dono de apenas 50% dos direitos econômicos de Yuri Alberto. Ou seja, para uma venda ser interessante ao clube, o valor total da negociação precisaria ser bem alto. Fontes internas estimam que o clube só aceitaria negociar sua parte por algo em torno de 20 milhões de euros, uma pedida considerada alta, mas justificada pelo perfil e idade do jogador. Enquanto Yuri Alberto se reapresentou normalmente após as férias, tendo inclusive feito um trabalho físico específico para voltar em boas condições, o clube se movimenta no mercado. Uma movimentação curiosa envolveu a tentativa de um verdadeiro chapéu no rival Palmeiras. A novela gira em torno do atacante paraguaio Ramon Sosa, jogador de 24 anos que pertence ao Nottingham Forest da Inglaterra. O Palmeiras já tinha alinhado praticamente tudo para a compra em definitivo do atleta em uma negociação que gira na casa dos 14 milhões de euros, incluindo comissões a empresários. Porém, como a assinatura definitiva ainda não havia ocorrido, o Corinthians entrou em ação nos bastidores tentando viabilizar um empréstimo junto ao clube inglês. A proposta não foi bem recebida. O Nottingham Forest foi direto ao ponto, sem chance de empréstimo. Com proposta definitiva do Palmeiras já em andamento, não havia qualquer intenção de negociar nos moldes oferecidos pelo Timão. Diante da resposta negativa, o Corinthians recuou e desistiu da investida. Assim, Ramon Sosa segue com destino praticamente certo ao rival alviverde. Sem sucesso nessa investida, a diretoria corintiana volta seus esforços para outras duas frentes. A primeira delas é a negociação por Biel, atacante que pertence ao Sporting de Portugal. O Corinthians iniciou os contatos oferecendo 5 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos do jogador, mas a proposta foi rejeitada. O clube português quer 7 milhões de euros por 100% dos direitos. A diretoria alvinegra então buscou uma nova abordagem, fez ofertas proporcionais tentando adquirir porcentagens menores com base nesse valor total. Por exemplo, houve uma oferta de 35 milhões de euros por 50%, o que representa proporcionalmente 7 milhões pedidos pelo Sporting. A negociação continua e o Corinthians estaria disposto a subir a proposta para algo entre 56 milhões de euros por 80% ou até 63 milhões por 90%, sempre respeitando a base dos 7 milhões como referência proporcional. O grande debate entre os torcedores e até mesmo entre conselheiros e bastidores é se Biel vale esse investimento. Não se trata apenas do valor financeiro, mas da utilidade técnica que o jogador pode oferecer. Muitos avaliam que Biel ainda não apresentou futebol de alto nível suficiente para justificar tal aposta. Seria mais prudente tentar um empréstimo com opção de compra futura, permitindo uma avaliação mais concreta da adaptação e desempenho do jogador no contexto do Corinthians. Esse modelo de negócio também diminuiria os riscos financeiros em um momento em que o clube precisa ter cautela nos gastos. É nesse mesmo tom que se discute a possível contratação de Carlos Vinícius, centroavante que recentemente deixou o Fulham da Inglaterra. O jogador está livre no mercado e foi oferecido ao Corinthians, mas com uma pedida salarial muito acima do que o clube estaria disposto, ou deveria, pagar. Fala-se em um valor superior a 1 milhão de reais mensais. Mesmo que o clube não precise desembolsar valor pela aquisição dos direitos econômicos, o salário seria um impeditivo. Carlos Vinícius, aos 30 anos, é visto como uma aposta arriscada.
Nunca conseguiu se firmar completamente nos clubes pelos quais passou e pior chegaria para disputar vaga com Yuri Alberto, o que tornaria ainda mais injustificável o alto investimento. Essa situação coloca em perspectiva a lógica das prioridades. Se já se tem um centroavante consolidado e caro como Yuri Alberto, que sentido há em contratar outro jogador do mesmo perfil técnico e de custo igualmente elevado, ainda mais considerando que o elenco possui lacunas mais urgentes em outras posições? A contratação de Carlos Vinícius poderia representar um erro semelhante ao de outros casos recentes, como quando o clube investiu em jogadores com retorno esportivo duvidoso apenas por estarem disponíveis ou por causa de pressão de mercado. Outro fator que pesa contra a contratação de Carlos Vinícius é o histórico recente do Corinthians em lidar com contratações de custo alto e desempenho baixo. O torcedor está cansado de ver o clube gastar milhões em jogadores que pouco agregam dentro de campo. Além disso, o clube ainda tem responsabilidades salariais com jogadores como Pedro Raul, atualmente emprestado ao Ceará, e até mesmo Fagner, que está a caminho do Cruzeiro, com parte dos vencimentos ainda sendo pagos pelo Timão. Com esse contexto, aumenta-se a pressão para que cada centavo investido seja feito com responsabilidade e clareza de retorno técnico. O caso de Carlos Vinícius torna-se ainda mais controverso quando se percebe que o setor ofensivo do Corinthians, embora carente de alternativas pontuais, não carece de mais um centroavante fixo. O problema tem sido nas pontas e na criação. E é exatamente por isso que, apesar das críticas, a vinda de Biel poderia fazer mais sentido estratégico. Biel atuara pelo lado do campo, algo que o Corinthians tem sofrido para resolver. Coronado e Bidon foram improvisados por ali em determinados momentos, mas claramente não renderam o esperado. Então, ainda que Biel não seja um nome unânime entre os analistas e torcedores, ele preencheria uma lacuna funcional do elenco, que já seria um diferencial em relação ao Carlos Vinícius. Tudo isso acontece enquanto a diretoria segue tentando equilibrar o projeto esportivo com as finanças do clube em um momento delicado. O Corinthians vive um cenário de forte pressão por resultados e necessidade de reforçar o elenco, mas também de limites orçamentários evidentes. A cada movimentação errada, mais dívidas são criadas e o clube se afasta do equilíbrio necessário para sustentar um elenco competitivo a longo prazo. Com essas frentes todas abertas, o que se desenha no horizonte do Corinthians é uma janela de transferência extensa e cheia de decisões difíceis. Se por um lado existe a intenção de reforçar o time para melhorar o desempenho esportivo, por outro há pouco espaço para erros ou apostas caras e duvidosas. E mais do que nunca os torcedores cobram transparência, estratégia e responsabilidade. O que não dá mais é para repetir os erros do passado, apostando alto em jogadores que chegam com status mas que não entregam rendimento proporcional. A paciência acabou, e a margem de erro também. Enquanto as negociações seguem seu curso no Corinthians, o ambiente interno do clube começa a refletir as tensões geradas por esse momento delicado. O elenco sente o impacto da indefinição em relação a contratações e a manutenção de peça-chave, e a pressão sobre o técnico também aumenta consideravelmente. A diretoria sabe que precisa agir com rapidez e precisão, pois o calendário não espera e a sequência de jogos importantes pode definir o sucesso ou fracasso da temporada. O departamento de futebol está dividido entre os que defendem uma postura mais conservadora, valorizando o elenco atual e tentando extrair o máximo dos jogadores já contratados, e os que acreditam na necessidade de um ou dois reforços pontuais para corrigir as falhas que têm custado caro em campo. Entre essas falhas, a principal delas é a falta de criatividade e consistência no meio-campo ofensivo, além de um desequilíbrio na transição defensiva que tem resultado em gols sofridos evitáveis. O técnico, por sua vez, tenta manter a calma e se concentra em ajustar a equipe dentro do que tem à disposição. Sabe que o plantel não está perfeito, mas tem confiança em suas ideias táticas e na capacidade dos jogadores. A busca por alternativas no ataque é constante e algumas improvisações precisam ser feitas para suprir ausências e oscilações de desempenho. A falta de um camisa 10 clássico que organize as jogadas e crie oportunidades claras de gol é uma das grandes dores da equipe. Internamente, os atletas discutem bastante a questão do contrato de Yuri Alberto. Alguns reconhecem a importância do companheiro, outros estão preocupados com a repercussão que a incerteza contratual pode gerar no vestiário. Afinal, um jogador que se sente desvalorizado pode perder o foco e isso impacta diretamente no rendimento coletivo. A diretoria tenta minimizar os rumores e manter um ambiente positivo, mas sabe que o diálogo precisa ser intensificado para evitar que a situação se desgaste ainda mais.
Além disso, jogadores mais experientes como o goleiro Cássio e o lateral Fagner são importantes para manter a coesão do grupo, especialmente em momentos de turbulência. Fagner, aliás, está prestes a se transferir para o Cruzeiro numa negociação que envolve o pagamento parcial do seu salário pelo Corinthians até o fim do contrato. Sua saída marca o fim de uma era e levanta questionamentos sobre a reposição adequada na lateral direita. O clube vem observando algumas opções no mercado, mas nenhuma delas parece ainda plenamente adequada para assumir imediatamente a titularidade. Enquanto isso, a comissão técnica trabalha para ajustar o sistema defensivo que tem sido vulnerável nos contra-ataques adversários. A equipe sofre com desatenções e falta de compactação, o que acaba gerando uma média alta de gols sofridos. O setor defensivo é um dos pontos mais criticados pelos torcedores, que esperam ver uma melhora significativa nas próximas partidas. O técnico intensifica os treinos buscando melhorar a comunicação entre zaga, laterais e meio-campo, além de reforçar a disciplina tática. Paralelamente, a diretoria intensifica as conversas com empresários e clubes buscando oportunidades que não comprometam o orçamento. Sabem que não podem errar, pois as consequências financeiras podem ser severas. O clube vem adotando uma postura mais criteriosa nas avaliações, dando preferência a jogadores jovens com potencial de valorização e que se enquadrem no perfil técnico desejado pela comissão. Essa estratégia visa não apenas o desempenho imediato, mas a sustentabilidade do projeto esportivo. O Corinthians também tem investido em sua base, olhando com atenção para as categorias de base, que recentemente têm revelado talentos interessantes. A aposta nos jovens é vista como um caminho natural para fortalecer o elenco sem onerar as finanças. Porém, a transição dos jogadores da base para o time principal ainda precisa ser feita com cuidado para não expor os atletas a uma pressão excessiva antes do tempo. O departamento de futebol busca equilibrar a necessidade de renovação com a manutenção do desempenho competitivo. Outra questão que tem ganhado espaço nas conversas internas é a necessidade de fortalecer a mentalidade vencedora dentro do grupo. Alguns jogadores demonstram oscilação emocional que impacta negativamente em jogos decisivos. O clube já pensa em investir mais em acompanhamento psicológico e em programas de preparação mental para ajudar os atletas a lidarem melhor com a pressão e a exigência do alto nível. Essa iniciativa é vista como fundamental para o crescimento do time, especialmente em um ambiente tão competitivo como o futebol brasileiro. Além do aspecto técnico, a diretoria trabalha para melhorar o relacionamento com a torcida, que tem demonstrado insatisfação com os resultados recentes e com a lentidão nas contratações. A comunicação oficial do clube passou a ser mais transparente, com entrevistas e divulgações que explicam os desafios enfrentados, tentando gerar maior compreensão do cenário. Entretanto, a paciência da fanática torcida corintiana é limitada e o time precisa entregar resultados para reconquistar a confiança. No meio desse cenário, o elenco começa a se preparar para a sequência de jogos decisivos. A preparação física é intensificada para evitar lesões e manter o grupo em condições ideais. O técnico também testa novas formações e combinações na tentativa de encontrar o equilíbrio perfeito entre defesa sólida e ataque eficiente. Cada jogo tem sido encarado como uma final, dado o peso que os pontos têm na tabela e o impacto direto nas chances do clube alcançar os objetivos traçados para a temporada. As expectativas estão altas e a pressão para contratar um reforço de peso que traga qualidade imediata cresce dia a dia. Contudo, a diretoria permanece firme em sua decisão de não se precipitar. A estratégia adotada busca o equilíbrio entre necessidades esportivas e responsabilidade financeira, mesmo que isso signifique enfrentar um período de instabilidade. O caminho é árduo, mas necessário para assegurar a sustentabilidade do Corinthians a médio e longo prazo. Por fim, os bastidores do clube também revelam movimentações políticas internas típicas de grandes clubes com estrutura robusta e complexa. Conselheiros, patrocinadores e membros da diretoria discutem as prioridades, as estratégias e as direções do clube. As eleições para o próximo mandato diretivo estão próximas e isso adiciona uma camada extra de complexidade às decisões tomadas no dia a dia. A política interna pode influenciar diretamente o ritmo das contratações e o planejamento esportivo, que exige do presidente e sua equipe habilidade para navegar por esses desafios sem perder o foco no principal objetivo: o sucesso do Corinthians dentro de campo. Assim, o Corinthians caminha em uma encruzilhada. De um lado, o desejo de construir um time forte, competitivo e capaz de brigar por títulos importantes.
Do outro, a necessidade de manter as finanças em ordem, evitar erros financeiros e apostar em uma gestão mais sustentável. O equilíbrio entre esses dois polos será determinante para definir o futuro imediato do clube, que vive um momento de decisões cruciais tanto dentro como fora das quatro linhas. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Nos bastidores do futebol brasileiro, um burburinho vem ganhando força e mexendo com o coração dos torcedores alvinegros. Cássio Ramos, ídolo incontestável do Corinthians, estaria profundamente arrependido de ter deixado o clube. Em declarações emocionadas a pessoas próximas, o goleiro teria dito, entre lágrimas, que sair do timão foi o maior erro da sua vida. A frase, que repercute em grupos de conselheiros, jornalistas de bastidor e redes sociais ligadas ao Parque São Jorge, ainda não foi confirmada publicamente pelo jogador. No entanto, fontes próximas garantem que Cássio, visivelmente abalado, tem vivido dias de reflexão e saudade. O arqueiro, que marcou época no Corinthians com conquistas como a Libertadores e o Mundial de Clubes em 2012, estaria sentindo o peso emocional de sua decisão recente. O momento atual do goleiro em seu novo clube, que não vive a mesma intensidade e paixão que o Timão, estaria contribuindo para esse sentimento de vazio. Acostumado ao carinho da fiel, à pressão da Neoquímica Arena e à atmosfera única do Corinthians, Cássio estaria enfrentando um período de adaptação difícil e frustrante. Para um jogador que passou mais de uma década como pilar do clube paulista, a mudança repentina pode ter sido mais dura do que se imaginava. Há quem diga que, nos corredores da sede do clube, já se cogita até uma tentativa de reaproximação futura, dependendo dos rumos da diretoria e do próprio jogador. Sonhar não custa nada, e parte da torcida já começa a alimentar a esperança de um eventual retorno, nem que seja para uma despedida digna, à altura de sua história no Corinthians. Por enquanto, tudo permanece no campo das possibilidades. Mas, se a frase realmente foi dita, não há como negar o impacto. Foi o maior erro da minha vida. Uma confissão que, mesmo em tom de lamento, reforça o que o torcedor corintiano já sabia: uma vez Corinthians, sempre Corinthians. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!